Vamos lá. Pessoal, boa noite. Vamos começar. Nós estamos tratando de filosofia contemporânea. Na aula passada, nós discutimos Jean-Paul Sartre, né, o francês Sartre, e, se eu não me engano, eu consegui concluir a ideia do Sartre. É isso mesmo? Eu consegui concluir? Ninguém se lembra? Ô, Cristiano, mas foi tão corrido essa segunda etapa que eu misturei esses autores tudo já, eu não sei quem que fala o que mais. Não, eu também. Não, o Elias. O Elias, assim, corrido, cara, até foi. Porque não tem como, né? É pouco... Cristiano. Pois não, Dalvinha? Tem como você falar os nomes dos filósofos que a gente estudou? Só para eu fazer um... Bom. Nós começamos com Sócrates, né? Nós falamos Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, São Tomás de Aquino, falamos sobre Hegel, Kant. Não, São Tomás de Aquino. Eu vou fazer um cronograma aqui para... Como é que é? Vamos lá, começa. Um roteiro de estudo. Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Marx. Peraí, Kant. Engel. Seu? E Marx, Karl Marx. Nós falamos de Jean-Paul Sartre. Hoje nós vamos falar da Hannah Arendt. Oi? Hoje nós vamos falar da Hannah Arendt. Ok. Entendeu? Aí vem a filosofia pós-moderna. Nós vamos falar do Michel Foucault e do Giorgio Agamben. Giorgio Agamben. Aí termina, né? Aí termina a parte de filosofia, e, né, que são os filósofos, e a gente entra no conceito de filosofia do direito e justiça. Que aí literalmente vai terminar. Tudo isso no segundo período ainda? Meu rei. Nossa, tem muita matéria ainda, podia parar por aí. Vai dar uma questão de cada autor na prova? Nós não vamos conseguir aprender sobre outra coisa, tá? Eu não vou... Mas é porque, assim, é muito autor, né, gente? É muita informação. Então, é isso que é complicado, você fixar a ideia de cada autor e conseguir distinguir o nome. Cris, mas como você está pensando em avaliar, gente, os autores aí? Não, preocupa não, vai ser tranquilo. Nossa, preocupa não. Vai ser de boa. Tranquilo, igual... Vocês foram bem demais na última prova, fica parar de chorar, vocês são chorão demais, viu? Pelo amor do céu. Não, vocês são chorão demais. Vocês foram bem demais na primeira prova, não vem com essa não, viu? Vocês estão fazendo a prova em casa, vem com essa não, tá? Vamos lá. Pessoal, na aula passada a gente estava falando sobre Jean-Paul Sartre, e nós lemos, né, estou voltando aqui, a questão do existencialismo. Aí uma das frases, né, um dos pensamentos do Sartre que são notórios, que é: o homem é condenado a ser livre, condenado porque não se criou a si mesmo, e livre, pois, uma vez lançado no mundo, é responsável pelos seus atos. Nós discutimos, né, esse ponto. Nós falamos que a consciência é a construção das experiências do homem. Nós falamos que sem a liberdade, ela muda, né, e sem obstáculos não há liberdade. Então, a liberdade está ligada a situações reais. E um último pensamento do Sartre aqui, que ele dizia que não podemos escolher o mundo, a realidade que vivemos, mas podemos escolher o que fazer com essa realidade. Até a frase dele: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, assim, ele traça um paralelo aí. Nós temos o existencialismo do Sartre com o marxismo, né?
ele se identificava, né, nesse socialismo marxista, pois o homem não escolhe as condições históricas em que ele vive, mas a partir do momento que se encontra nessa situação, ele pode mudar. E aí é a nossa responsabilidade mudar ou não mudar o mundo, né? Nós já estamos envolvidos. Então, o Sartre, ele apresenta isso, e o limite, né? Nós temos limites para a nossa liberdade, foi o ponto que eu perguntei para vocês na aula passada. Viver isso, ficar equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Viver é isso, ficar equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Finalizado o Sartre, a gente entra na parte de filosofia política. Nós vamos pegar agora uma judia também, né, alemã, chamada Hannah Arendt, ok? Ela nasceu chamando Johanna Arendt, e aí o Johanna, né, ficou só Hannah. Nasceu na Alemanha em 1906, morreu nos Estados Unidos em 1975. Ela era alemã, ela era judia, né, de origem judaica, e ela tem uma grande influência para o século XX, tá? É interessante mostrar a questão da vida do sujeito. Então, entre 1924 e 1929, que é o período da faculdade, ela começou seus estudos na Universidade de Marburg, né? Ela foi aluna e amante de Martin Heidegger. Esse Heidegger é um grande filósofo também. Nós não estudamos ele, mas é interessante depois estudar. Quem tiver curiosidade, quem tiver essa disponibilidade, estudar os outros filósofos também faz bem, tá bom? Depois ela continuou seus estudos nas universidades de Freiburg e Heidelberg. Entre 30 e 33, ela começou a militar, né? Houve um processo de militância. Ela participava da organização sionista alemã. Quem não sabe, o sionismo está ligado à questão da organização judaica alemã, tá? Liderada por Kurt Blumenfeld. Ela conduzia pesquisas, né, que buscavam comprovar a extensão da ação antissemita em organizações, e aí ela foi presa pela Gestapo. Quem não sabe, a Gestapo era a polícia nazista, né, a polícia do Estado alemão, a polícia nazista. Ela foi detida em Alexanderplatz, e esse é interessante destacar porque esse cara que aprendeu, né, ele acabou por libertá-la após 8 dias. Então ela foi presa e o próprio guarda alemão a libertou. Então em 33, quando ela foi libertada, ela fugiu da Alemanha. Ela fugiu da Alemanha sem documentos. Ela foi para Praga, depois para a Suíça, em Genebra, e seguiu para Paris. Em Paris, ela trabalhou entre 33 e 41 em organizações que ajudavam refugiados judeus para emigrar, né, para a Palestina, e ajuda legal a antifascistas, né? Aí ela criou um grupo, né, fazia parte de grupo, né, incluindo artistas, operários, judeus, não judeus, e aí ela encontra seu segundo marido, Heinrich Bluch, né, também tem algumas obras, Walter Benjamin, Bertoldo Brecht. É interessante que nesse período que ela fugiu da Alemanha, né, ela se tornou apátrida. Olha, pegando a nossa matéria lá, né, apátrida, ou seja, ela perdeu a sua pátria. Né, então, durante 18 anos, ela foi apátrida. E aí só recebeu a cidadania americana em 1951. Né, em 1951 que ela passa a ser norte-americana. Então, ela nasceu alemã, de origem judia. Como ela fugiu do Estado alemão, né, ela foi presa e fugiu, a Alemanha tirou a nacionalidade dela, cassou a nacionalidade dela, ela ficou apátrida. Possivelmente, né, foi colocada como terrorista, atentado contra a ordem nacional, sempre tem alguma coisa assim, a gente teria que aprofundar mais, que não é a nossa razão. Ela milita, e aí, a partir de 1951, ela passa a ser norte-americana. E é interessante que de 33 a 51 é o período mais ativo dela. Em 41, só voltando um pouco na história, ela saiu da França, foi para a Espanha, para Portugal, e depois ela foi para os Estados Unidos, chegando a Nova York. Ela passou a ser colunista, né, de um jornal de imigrantes judeus alemães, e aí passa a defender os alemães, defender os judeus, né, ela tentava fazer com que os judeus
se juntassem para combater Hitler, né? Depois ela participa do grupo judaico jovem, tentando criar um exército, né? Tentando criar um exército. Ela trabalha na organização de construção da cultura judaica. Tem até um erro aqui, depois tem que corrigir isso aqui. Da construção judaica. E ela consegue recuperar uma boa parte, né? Com essa organização, eles conseguem recuperar muitas obras que são de origem judia. É interessante você destacar essa questão de obras. Tem até um livro, eu tenho ele, a literatura, chama As Relíquias de Hitler. Né, vocês devem ter visto um filme também com o George Clooney, né, que o pessoal fica caçando as obras de arte que os alemães estavam roubando, guardando. O pessoal, né, os alemães, os nazistas, eles eram muito cultos, ou pelo menos eles queriam se apropriar das artes. E os judeus, eles possuíam a grande maioria das artes, quadros, partituras, músicas, né? Então, se você for pensar, por exemplo, quais são os principais músicos? Os principais músicos são de origem judaica, né? O problema, você está dentro dessa relação. E, assim, muito se perdeu. Muitas coleções de pinturas, muitas coleções de famílias judias, elas foram extraviadas. E esse processo dela, esse trabalho dela, conseguiu recuperar 1,5 milhão de volumes, né? De obras hebraicas e judaicas, né? Que foram obtidas, né? De objetos cerimoniais, artísticos, rolos de lei, etc. E aí vem 1951. Aonde que ela aparece para nós? As origens do totalitarismo. Essa é a obra mais importante da Hannah Arendt. Vou liberar aqui o Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Essa é a obra mais importante da Hannah Arendt. Né, a origem do totalitarismo. Né, falam que é uma das mais importantes, para mim é a mais importante. E ela vai passar, nesse momento, a frequentar alguns ambientes. Né, alguns ambientes, ela se torna, nesse período, a repórter alemã, ela se propaga. A origem do totalitarismo, ela tem tá muito ligado ao que ela vivencia, né, ao que ela vivenciou no Estado alemão, as perseguições, as buscas. Em 61, ela foi repórter do julgamento do Adolf Eichmann, né, ela cobriu o julgamento desse alemão lá em Jerusalém. Depois, ela cria, né, o Eichmann em Jerusalém, ela publica o livro, né, que traz aí o conceito da banalidade do mal. Ela depois passa a ser professora na nova escola social, né, na nova escola social, e ela morre de ataque cardíaco em 74, ok? Ela sofre, depois morre, em 75 ela morre. Então vem lá, totalitarismo, ponto para nós. Primeira situação, o totalitarismo, ele é original. Nunca houve algo parecido na história. Totalitarismo é diferente de tirania e ditadura. Então, é interessante a obra dela porque ela cria três fragmentos: totalitarismo, tirania, ditadura. Os regimes totalitários, eles nascem, segundo a Arendt, da degradação do Estado-nação, do imperialismo e do antissemitismo. Caracteriza-se pela busca incansável por inimigos a serem destruídos e minorias a serem liquidadas pelo simples fato de existirem. Então, esse é o ponto. Para Arendt, esse é o ponto máximo. O que é uma coisa totalitária? Ela quer ser plena. Para ela querer ser plena, ela persegue o que é mínimo, o que impede que ela seja 100%. Totalitarismo vem da ideia de total. Então, aquela ideia, ela tem que ser uma ideia plural, ela tem que ser, não ideia plural, ela tem que ser uma ideia total, integral. E para ela ser integral, para ela ser total, não pode haver oposição. Por isso a questão das minorias. Por isso a perseguição das minorias.
para que as minorias elas não possam se opor. E aí ela demonstra essa, né, essa essência do totalitarismo no nazismo e no comunismo soviético. No nazismo, os alemães que não os alemães judeus e os alemães que não apoiavam o nazismo, eles eram perseguidos. No comunismo soviético, aqueles que se opunham às ideias do comunismo soviético eram perseguidos. Ou você aceitava, ou você aceitava. Essa é a ideia do totalitarismo. E ela traça o totalitarismo como uma estrutura de poder voltada para uma forma total de dominação. Não se detém diante da tarefa de eliminar populações inteiras, para se fazer triunfar ideias e crenças na superioridade de raças e de ideologias. Então, outro ponto importante aqui, questão da característica do totalitarismo pela Arendt, é o quê? A ideia de superioridade da raça, e também o contexto em relação às ideologias. Esses regimes, eles seguem a lógica de um sistema de dominação, que fazem as diferenças étnicas e de classe, um motor para o processo de exclusão e domínio. Então, você cria uma engrenagem. Aí a gente vai pegar a história. Nós vamos ver o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha estava... a gente tem que se situar. A Alemanha, antes da Primeira Guerra, era reinos, o reino da Prússia, desenvolvida economicamente, comércio, principalmente. A Alemanha é o último país se eu não me engano, a Alemanha ou a Itália é o último país da Europa a se unificar, a se transformar em Estado-nação. E ela vai se industrializar tardiamente. E como ela se industrializa tardiamente, ela não tem mercado fornecedor nem mercado consumidor, que é aquela ideia que a gente tem do imperialismo, que os impérios da Europa dominavam a África, o Oriente Médio, uma parte da Ásia, Inglaterra, principalmente, que foi o primeiro país, a promover a Revolução Industrial. A Alemanha surge de forma tardia. Então, quando a Alemanha chega, há um desequilíbrio nesse poder, há o choque da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu derrotada. A economia alemã, ela ficou o quê? Extremamente prejudicada. E aí começa a surgir o quê? Começa a surgir os ideais, principalmente do nazismo, como algo que vai salvar a pátria, algo que vai salvar a nação, Terra para os alemães, espaço vital para os alemães, o povo alemão, um povo dotado de superioridade, um povo que foi dotado para poder governar o mundo, vamos pensar assim. E aí começa aquele processo de desenvolvimento das ideias. Então começa ali, mais ou menos em 1929, o crack, a quebra da Bolsa de Nova York, cria uma ruptura. Quando vai ali 31, começa o processo, que é um processo lento, até que o governo nazista, ele efetivamente se sedimenta no poder da Alemanha. E ao sedimentar, ele começa a transformar as vidas e começar, ainda que de forma silenciosa, a perseguir. Ele já começa a perseguir. Tem um filme, é um filme de Hollywood, não sei se vocês já viram, chama Raça. Ele é interessante, ele conta a história de um atleta negro norte-americano que ganhou do atletismo. Ele ganhou vários ouros na Olimpíadas de Berlim, na Olimpíadas nazista. E aí nesse filme mostra que, então, antes da guerra, que nesse período já haviam perseguições aos judeus, já aprendiam, já faziam todo esse processo. Então, a ideia que ela tenta mostrar é isso. Esses ideais de superioridade de raça, da ideologia, eles já começam. E essas diferenças étnicas, o quê? O que é etnia? A questão religiosa, a questão de origem, No Brasil, acho que não dá tanto para fazer, porque aqui nós somos miscigenados, nós somos tudo misturado. Então ficaria meio complicado, mas lá não. Hoje não, hoje na Alemanha tudo é misturado. Mas naquela época era muito fácil para você perceber. O alemão de origem, ele tem um perfil X.
As famílias que são judaicas, elas têm perfil X. Até porque os judeus, eles normalmente casam entre si. Eles não casam em outras famílias, eles se mantêm. Então, o núcleo judeu, ele sempre está sendo renovado entre eles mesmos. Negros não tinham negros. Então, você tinha aquela situação toda dentro da sociedade alemã. Então, ele criava essa diferença étnica. Ciganos, que existem desde sempre, judeus, entre vários outros povos. E aí ele começa esse processo de exclusão. No totalitarismo, o terror é a essência do sistema, é o medo. O terror é o instrumento corriqueiro para governar as massas. Volta-se não apenas contra os seus inimigos, mas também contra os aliados e correligionários. O que seria isso? Qualquer pessoa que se opusesse ao líder, qualquer pessoa que contrariasse ou quisesse apresentar uma resistência aos ideais do líder ou das lideranças, ele era caçado, ele era exterminado, ele era retirado. Sendo assim, o totalitarismo ele se distingue da ditadura e da tirania, ok? E aí, então, dá essa diferença. No totalitarismo, empregam terror mesmo contra uma população já subjugada. No caso ali dos judeus, por exemplo, que já era subjugado, você, depois de estar os judeus presos, por exemplo, aí você consegue visualizar. Depois dos judeus estarem presos, já estarem lá nos campos de concentração para trabalhar de forma exaustiva, sem alimentação e nada mais, eles resolveram fazer o quê? Matar. Eles resolveram incinerar, eliminar. Então, a ideia é essa, que além de estar subjugado, você tinha que ter poder, você tinha que imperar sobre a pessoa, tinha que eliminar. E aí a banalidade do mal. A banalidade do mal já muda, não fala já da questão do totalitarismo. Na banalidade do mal, ela relata o julgamento do Reichmann, o julgamento do Reichmann em Jerusalém. E esse livro ele é fruto da cobertura jornalística dela. E é interessante que tem vários filmes, tem vários filmes que tratam disso. Agora eu me esqueci o nome. Esse Reichmann, quando da Segunda Guerra Mundial, ele fugiu para a Argentina. Assim como muitos nazistas fugiram para a Argentina, ele foi com os nazistas também para a Argentina. Dizem as más línguas que até Hitler não suicidou, que ele teria ido para a Argentina e vivido lá em Bariloche, até o seu óbito. Aí são as histórias que, se você lê nos paradoxos, nas linhas de teoria de conspiração. Mas é interessante, porque falam até que Hitler passou pelo Brasil, Então, fala assim, é algo interessante de você pensar. Na Argentina foram presos muitos alemães nazistas, muitas pessoas que faziam parte do partido nazista, da SS, da Gestapo e tudo mais. E aí esse Reichmann foi sequestrado pelo exército israelense na Argentina e ele foi levado para Israel, para Jerusalém, para ele ser julgado. E esse julgamento ela cobriu. E esse Reichmann, ele foi um dos responsáveis pela solução final. Qual solução final? A decisão de exterminar de forma meticulosa os judeus, que seria a questão das câmaras de extermínio. Então, ela coloca esse ponto, que ele foi uma das pessoas responsáveis por promover essa solução final, e quando ele foi fazer a sua defesa no tribunal, ele utilizou algo até interessante. Ele virou e falou assim, olha, eu apenas cumpri a ordem superiores, que eram irrecusáveis dadas as circunstâncias, ou seja, se eu me recusasse, eu morreria. Ou era eu matar, ou era eu fazer aquilo, ou era eu morrer. Então, eu tinha que fazer. E nesse ponto, falam, eu não cheguei a ler essa obra ainda, falam que houve uma neutralidade, uma neutralidade administrativa, e aí ela coloca que o mal foi deslocado do seu lugar de costume. O mal ele se dissipou numa estrutura compartimentada e impessoal, onde a crueldade, multiplicada pela eficiência, funcionou como um regime. Aí ela vem tentando demonstrar qual era, ou como foi, efetivamente,
o funcionamento, né, a relevância da estrutura nazista. Né? O nazismo foi o mal, foi algo mal, foi algo sistemático, ultrapassava a figura do indivíduo. Mal não foi Hitler apenas, mal foi todo o sistema. Foi o sistema, porque ele era harmônico, né? Ele funcionava, as suas engrenagens, elas caminhavam, né? De forma uniforme, né? Era eficiente. E a culpa, obviamente, ela é compartilhada. Ela se esvai ao longo de uma rede de conexões, obediências devidas, hábitos adquiridos, insensibilidade burocrática. Então, assim, é o ponto que a gente destaca a questão da Hannah Arendt, né? É uma filósofa interessante, é uma filósofa que não é voltada para a questão do comunismo. Nós falamos do Sartre, ele era socialista, a Arendt não. A Arendt abominava tanto o socialismo, o comunismo soviético, quanto a questão do nazismo, né? Ela tinha ideias muito próximas à questão da linha norte-americana, né? Da política norte-americana. Nós acabamos da filosofia agora contemporânea e entramos na filosofia pós-moderna. Como nós vamos entrar na filosofia pós-moderna? Oi, Dalvin, você quer falar? Eu fiquei na dúvida aqui, a Hannah Arendt não é na filosofia pós-moderna, não? Não, ela tá na filosofia contemporânea. Ah, é contemporânea. Agora que vai entrar na pós-moderna. Isso, agora que nós vamos entrar na pós-moderna. A filosofia contemporânea, nós escolhemos dois filósofos contemporâneos, a Arendt e o Sartre. Ok? Esses dois são do período contemporâneo que foram eleitos para nós. Já na filosofia pós-moderna, nós temos uma tendência nova e complexa de pensamentos. Começando com uma nova crítica da filosofia continental, né? E aí você tem influências por fenomenologia, estruturalismo, existencialismo. E aí você tem como destaque, por exemplo, o Søren Kierkegaard, que aí no caso é escandinavo, norueguês, finlandês ou sueco. Ele é escandinavo. O Friedrich Nietzsche e o Martin Heidegger, tá? O conceito do pós-moderno é aplicado a pensadores que produziram uma reflexão marcada pela crítica e pela descrença em relação ao projeto da modernidade. É o nome dado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e sociedade desde 1950. Então, um ponto importante aqui, o período contemporâneo, ele vai até 1950. O pós-moderno, ele já passa aí a partir de 1950, ele passa a se incluir como pós-modernista. O pós-modernismo invadiu o cotidiano com tecnologia, eletrônica, né, a eletrônica em massa, individual, onde há saturação de informação, diversões e serviços. O pós-modernismo pode ser definido como uma das características de natureza social, cultural e estética que marcam o capitalismo da era contemporânea. O homem pós-moderno habita em um universo imagético, repleto de signos, ícones, privilegiados em detrimento dos objetos. É caracterizado pela avalanche recente de inovações tecnológicas, pela subversão dos meios de comunicação e da informática, com a crescente influência do universo virtual. É interessante a gente destacar isso, porque nós vamos visualizar alguns pontos. Não vem para a filosofia em si, mas você vai ver o contexto da sociedade. É o momento que você vai ter ali advento, por exemplo, do rock and roll, né, a partir de 1950, né, você tem ali o advento do Elvis Presley, que é o momento de ruptura, né, do conservadorismo. Então você tem, né, o rock entrando na vida das pessoas, né, o blues, né, de uma forma mais vibrante. Você tem as artes sendo mais impactadas. Logo depois você começa a ter um rock mais misturado, né, um rock mais pesado. Você vai ter logo depois Woodstock. Você vai ter uma série de eventos. E tudo isso conectado. É o advento da televisão, né? É a partir dessa época aí que vai surgir a TV.
que as vidas nossas vão ser impactadas diretamente, né? O grande amigo, a TV, o Big Brother, né? A TV que nos vigia, a TV que nos educa, a TV que nos doutrina, a TV que nos ensina como nós devemos viver, é a TV que dita as regras. Então, dentro dessas ideias, passa. Nós chegamos com a internet, com o celular, né? Hoje a gente consome muita informação e pouco conhecimento. Nós temos informação, acesso a todo tipo de informação e pouco conhecimento. Nós não somos críticos. Os antigos não tinham isso e eram extremamente críticos, extremamente racionalistas. Nós, do pós-modernismo, nós não temos essa condição. Nós não pensamos, nós deixamos que alguém pense por nós. No ambiente pós-moderno, a informação e a comunicação. Oi? É muita informação que entra e sai. Sim. Em fração de segundos. Entra e sai. Vamos lá. Eu pergunto para vocês. Se não fosse a internet, se não fosse a televisão, você acha que você estava de quarentena? Não, tá. A gente não estaria nem sabendo. Na verdade, não é questão disso, não. Em 67... Não, filha, obrigado. Em 67, na verdade, teve uma gripe no Brasil, não sei se você deu uma olhada aí, chamada gripe holandesa. Gripe espanhola, desculpa. Ela era praticamente igual a do coronavírus. Dá uma pesquisada depois, gripe espanhola que teve no Brasil. Não, mas a gripe espanhola é do início do século. Ela é de 1918. Exato, ok. Mas ela também teve uma repercussão muito grande. Não sei como se expandiu naquela época essa notícia. Você consegue pesquisar e ver, eu não sei se é fake, alguma coisa assim, que eu não consegui tirar o fundo, não. Entendi. Mas ainda tem fotos, alguns documentários lá, algumas coisas, com as pessoas de máscara. Então, assim, de uma forma ou de outra, expandiu a notícia. Não, mas o que acontece? Mas a informação, Marlon, a informação ela chegava de forma muito mais lenta. Isso que eu estou dizendo, por exemplo. Hoje, nós estamos em período de isolamento social há 70 dias. Nós fechamos no dia 18, aqui em Patinga, né, no dia 18 de março. Hoje é 28 de maio. 18 de março, 18 de abril, 18 de maio, mais 10 dias. 70 dias. Agora, em Ipatinga, essa semana que morreu a primeira pessoa. Exemplo. Se eu não falo, se eu não tenho a mídia, se eu não tenho essa informação em massa, né, que é o evento do pós-modernismo, nós ainda estaríamos vivendo a nossa vida regularmente. Nós não estaríamos fechados em casa. O comércio não estaria fechado. O shopping não estaria fechado. Cinema não estaria fechado. As coisas continuariam funcionando. Quando começasse a morrer em um volume maior, os órgãos públicos iriam perceber, ou quando essa informação chegasse por navio, né? Quando ela chegasse por navio ou por lá, né, no rádio, aí a situação tivesse piorado, aí iam pensar. E não ia ser uma coisa uniforme. Quem ia ficar sabendo mais seriam as pessoas dos grandes centros. As pessoas do interior não teriam essa informação e continuariam vivendo. A questão, quando se coloca a questão da informação, é que hoje essa informação ela se dinamizou. Nós vimos ao vivo, em 2001, o World Trade Center ser abatido. Nós vimos... Cara, eu viajo demais, cara. Sério mesmo, minha cabeça chega a doer. É uma coisa muito louca. Mas eu acho que os meios comunicativos de hoje matam muito mais do que a falta da informação que tinha antigamente. Não sei se eu fui bem claro. Mas
os meios de comunicação que são transmitidos hoje, eles transmitem uma coisa que quer o que interesse político, interesse empresarial, interesse lá, o que for lá, mas interesse financeiro. Então, eu acho que esse interesse e essa forma de que é transmitida a informação é muito mais prejudicial do que se ela não tivesse sendo informada, transmitida, entendeu? Então, acho assim, os meios comunicativos do país hoje, tanto do Brasil quanto do mundo, eles têm muito mais valor do que... Eles têm muito mais influência e poder do que os próprios políticos, entendeu? É lógico. Então, assim, é um trem... Às vezes vai falando assim, a minha cabeça vai... É um trem muito louco, cara. Então, é opinião minha. Não estou falando necessariamente que não. Não, então, só para poder continuar, olha só. E aí, nesse período, então, fala do que? Olha, fala da subversão, né? Ó, vou até marcar aqui no slide para você ver, que é o que nós estamos acabando de falar, é o que você falou. É caracterizado pela avalanche crescente de informações tecnológicas, pela subversão dos meios de comunicação e da informática, com a crescente influência do universo virtual. No ambiente pós-moderno, a informação e a comunicação é o que representa a realidade para o homem. Então, nós acreditamos na comunicação, que vieram ampliar e acelerar a circulação das mensagens através dos livros, jornais, cinema, rádio e TV. E aí a gente inclui agora a internet. A pós-modernidade caracteriza pelo rápido crescimento da produção tecnológica e a multiplicação de produtos de alta tecnologia. É um traço comum entre os filósofos pós-modernos. É a debilitação das esperanças de compreensão e de transformação conjunta da vida social. É difícil compreender para qual caminho que nós estamos indo, em vista do cenário de miséria, desigualdades sociais e guerras. Essa desesperança se fortaleceu a partir do século XX, após os sinais do fracasso do socialismo, quando houve lá o fim do socialismo com a queda do Muro de Berlim. A filosofia pós-moderna analisou vários aspectos da vida social, principalmente os que têm maior racionalização rumo ao controle dos indivíduos, denunciando as formas de opressão que acontecem na vida cotidiana. Então, é interessante esse ponto, porque a preocupação agora, nós não temos a guerra, Depois de 1945, nós sempre estivemos em guerra, mas nenhuma guerra grande. Você tem a guerra do Afeganistão, você tem a guerra do Iraque, você tem agora a guerra Afeganistão, do Vietnã, você tem a guerra das Coreias, você tem a guerra do Iraque, você tem de novo a guerra no Afeganistão, a guerra na Síria, as guerras na África, você tem a guerra dos Balcãs, que é a guerra europeia, que é da Iugoslávia, que vai estar na Iugoslávia, Croácia, Albânia, Sérvia, que é a guerra dos Balcãs. Mas fora isso, você não tem uma guerra que vai envolver de forma macro vários países. Você não tem uma guerra que pega todo o continente europeu. Você tem agora a guerra civil na Ucrânia. Então, assim, você tem uma série de circunstâncias, e a preocupação nossa é o seguinte: como que nós vamos viver? É difícil você entender como que a sociedade, todo momento a sociedade muda. Quer ver uma mudança, ruptura da sociedade? A música. Você tem lá, por exemplo, você vinha com a música era clássica. Máximo, talvez, uma música country, vamos falar assim, no caso, sertanejo, para nós. O problema é a fonte, E aí, logo depois, você vem o rock, aí vem o blues, você vem o twist, você tem o punk, você tem isso, você vai começando, a sociedade ela vai mudando, os grupos vão mudando, a forma de pensar vai mudando. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar o Brasil, algo contemporâneo, pega o Brasil. O Brasil, você começou ao funk, eu conheci Claudinho Bochecha, pô, beleza. Quando você quer passar o fim de semana, eu digo, tá tudo bem, A musiquinha você cantava, você tinha aquela coisa toda, ela era muito próxima do pau que nasce torto, nunca se endireita, Pega na cabeça, ela vai, não vai. Você, olha, falando do Brasil.
A nossa sociedade mudou, cara. Em 1994, você cantava o meu andar é erótico, né? Falava um tanto quanto clássico. Como é que é o negócio? No Robocop gay lá do Mamonas Assassinos. Vocês não conheceram, né? A Dalva conheceu, né? O Rodrigo Melo, que está aí, conheceu. O Rodrigo Emerson conheceu. Eu conheci. Mas a maioria de vocês não conheceu isso. Vocês nasceram até depois. A grande maioria. Todo mundo conhece Mamonas Assassina. A nova geração também conhece. Acho que os novinhos não conhecem, não. Então, assim... Conhece. Foi passando de pai para filho. Então, você imagina, todo mundo dançava, brincava. Hoje, se fosse esse grupo aparecesse hoje, por exemplo, ele não conseguiria fazer nada, ele seria processado. Ok? Ele não faria nada, ele seria processado. Ele não teria possibilidade de ascender. A nossa sociedade você não consegue compreender. Eu não posso brincar dessa forma, mas eu posso falar tapa na raba. Estava vendo aí, estava mexendo no Instagram, no TikTok, e aí o pessoal todo agora, o fã, tapa na raba. Que é isso? Que sociedade é essa? Eu posso fazer uma música falando de venda de drogas, de pura apologia, não ao tráfico, ao comando e tudo mais. Então, são situações que nos levam à reflexão. Aí vem o medo, as formas de opressão, onde quem controla. E hoje a nossa opressão ela é imposta, nós somos obrigados a aceitar muita coisa. E você tem filósofos que vão pensar, por exemplo, Michel Foucault. Todo mundo aqui já ouviu falar do Michel Foucault, né? Vocês já viram Tropa de Elite? Todo mundo que viu Tropa de Elite já ouviu falar do Michel Foucault. Vigiar e punir. Soldado Matias, na escola, na faculdade de Direito, teve que fazer um trabalhinho sobre vigiar e punir. Michel Foucault. A discussão. Né? Aí o Foucault ele traz o quê? Primeiro ponto. O Foucault, francês, nasceu em 26, morreu em 84. Os seus estudos sobre o saber, o poder e o sujeito, eles inovaram o campo reflexível sobre estas questões. Quais questões? Questões do saber, questões do poder e questões do sujeito. Tudo que se concebia sobre esses temas em termos modernos é transgredido pelo pensamento Foucaultiano, o que leva muitos a considerarem o filósofo a despeito da sua própria opinião, né, um pós-moderno. Suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e como eles são usados como uma forma de controle social por meio de instituições sociais. E, embora muitas vezes seja citado como um pós-estruturalista e pós-modernista, o Foucault acabou rejeitando essas etiquetas, preferindo classificar seu pensamento como uma história crítica da modernidade. Desculpa aí. Seu pensamento foi muito influente, tanto para grupos acadêmicos quanto para ativistas. Então, aí você coloca as obras dele aí, as principais obras. Nascimento da Clínica, em 63. As Palavras e as Coisas, em 66. Arqueologia do Saber, 69. O Uso dos Prazeres, o Cuidado de Si, em 84. E seu livro, História da Sexualidade, né, que ficou inacabado. Essa obra inacabada era um ambicioso projeto que pretendia mostrar a forma como a sociedade ocidental tornou o sexo uma ferramenta de poder. Iria tentar demonstrar aí a questão do uso do sexo para poder. Segundo ele, as sociedades modernas apresentam uma nova organização de poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas na política, mas nos vários âmbitos da vida social, e de fato ele está certo. O poder está na mídia.
Tem muitas pessoas que estão, né, o Marlon colocou, tá lá na televisão, um jornalista, uma rede social hoje, um youtuber, um instagramer, um blogueiro do Twitter, ele tem muito mais influência do que um político. E ele acaba se fazendo. Quantas pessoas que não foram eleitas na última eleição não usaram essa plataforma? Por exemplo, o MBL, né, lá do Kim Kataguiri, por exemplo, utilizou dessas plataformas para poder fazer política. Então, nessa nova organização, o poder não se concentra apenas na política, mas nos vários âmbitos da vida social. Pois não. Oi, Elias. A microfísica do poder fala que o poder está em toda parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. Seu objetivo foi colocar à amostra estruturas veladas de poder, tendo Friedrich Nietzsche, por inspiração. O Foucault, ele acompanha a evolução dos mecanismos de controle social e de punição, né? Caracteriza a sociedade contemporânea como uma sociedade disciplinar, na qual prevalece a produção de práticas disciplinares de vigilância e controles constantes, que se estendem a todos os âmbitos da vida dos indivíduos. Ele se interessava pelo solo epistemológico moderno, né, que pertencia à epistemologia histórica, que interroga o pensamento. Ele apontava para a fabricação de uma consciência e padrões únicos. É o preceito de planificação. Hoje, todo mundo pensa igual. A ideia é essa, vou fazer todo mundo pensar igual. Se todo mundo pensar igual, eu controlo. Algo muito próximo do que a Hannah Arendt mencionava, do nazismo, o totalitarismo. Para o Foucault, o poder está no controle ético do pensamento. Ele apontava para a fabricação de uma consciência de padrões únicos. Em sua filosofia, o sujeito não tem substância, essência, mas é desnudado em sua fabricação histórica. Então ele faz essa crítica, ele apresenta esse elemento, né? Essa discussão. Opa, peraí, vamos pensar ou nós vamos planificar? E aí ele entra com o poder paranóptico, né? O poder paranóptico era um projeto de prisão para reformar encarcerados. O filósofo Jeremias Bentham concebeu pela primeira vez a ideia de paranóptico. Para isso, estudou racionalmente, em suas palavras, o sistema penitenciário. O paranóptico automiza o poder ao infundir naquele que é observado uma sensação consciente de vigilância permanente. Essa vigilância ela vai gerar uma paranoia, tá? Daí o termo paranóptico. O paranotismo coloca em funcionamento uma forma de disciplina diferente da chamada disciplina bloco. Assim, sistemas de vigilância... Oi, mas aí não está escrito paranótico, não. Paranóptico, né? Então, panóptico. Panóptico, obrigado. O panóptico é a paranoia. Já estou pensando aqui, estou falando. Obrigado, Dal. Então, vamos voltar. Vou falar de novo. Poder panóptico, tá? O poder panóptico, ele vem da ideia do Benjamin Bentham. Cristiano, tem como você voltar um pouquinho, que eu me perdi? Onde? Você quer que eu volte? Essa parte da ilusão. A ilusão? É. A ilusão da ilusão. É aqui mesmo, eu estava voltando. É aqui mesmo, né? Sim, é essa parte mesmo. Do poder panóptico. Então, vamos lá. Então, poder panóptico. Vamos lá. Primeira situação. A ideia é a prisão, né? A ideia do projeto de prisão para reformar encarcerados. Pergunta feita. A prisão ressocializa? Porque quando você fala prisão para reformar encarcerados, é o processo de ressocialização.
ok? O filósofo Benjamin Bentham, ele concebe essa ideia, ele é o primeiro, é o precursor, que é a ideia do panóptico, que eu errei na outra lá, que eu falei paranóptico, panóptico. E aí ele estuda racionalmente o sistema penitenciário. Estudou racionalmente, ou seja, de forma crítica, ok? O panóptico atomiza o poder ao infundir naquele que é observado uma sensação consciente de uma vigilância permanente. É o Big Brother. É o Big Brother. Você está sendo visto. Você está sendo vigiado. Quando você chega em uma loja e aí você dá de cara com assim, você está sendo filmado, você já começa a querer procurar onde está a câmera. Eu, pelo menos, sou assim. Não sei com vocês, mas eu sou assim. Se eu chego, se eu bato o olho, aí você assim, você está sendo filmado. Então, onde está a câmera? Eu começo a olhar. Ah, tá ali. É aquela sensação de vigilância. A pessoa presa, ela tem que ter a ideia que ela está sendo constantemente vigiada, que tudo que ela faz é conhecido. Na União Soviética, eu posso falar isso por causa da minha esposa, a mãe dela comenta, lá as pessoas elas denunciavam, então você tinha que ser certo. Às vezes uma pessoa não gostava da outra, denunciava. Nos Estados Unidos, se você não gostasse de uma pessoa, era só na época da Guerra Fria, era só você dizer que aquela pessoa, você achava que ela era comunista, que ela estava envolvida com os comunistas. Aquela pessoa ia ser presa. Aquela pessoa seria interrogada, às vezes até torturada. A ideia do panóptico, falei agora certinho, né, Dalva? A ideia do panóptico, não né, é a questão da paranoia. De você ficar com medo, receio, né? De você se preocupar da vigilância constante. O panotismo coloca em funcionamento uma forma de disciplina diferente da chamada disciplina em bloco. Assim, sistema de vigilância observavam as pessoas. Eu não sou tão velho, eu tenho 35 anos, vou fazer 36. Porém, eu sou daqui de Patinga. A Uzi Minas possuía um sistema de vigilância. Ela vigiava a vida dos seus funcionários. Ela sabia tudo o que seus funcionários faziam. Isso vem muito dessa ideia do panóptico, da vigilância constante. Eu me recordo bem, eu era novinho, cara. Eu era muito novo. Eu tinha algo... Vamos colocar aqui... Talvez 10 anos, um pouco menos. Eu não lembro com tanta precisão, mas eu me recordo de um evento político, um comício que foi feito no meu bairro. Eu morava na Vila Ipanema, um bairro pequeno, mas foi feito um comício. E, se eu não me engano, era um comício para prefeito. E era um comício do PT. E tinha um primo que morava lá em casa. E eu fui com ele para a praça. Era uma praça. Hoje é uma praça. Na verdade, antes era uma área aberta ao lado da igreja. E meu pai, eu me recordo, quando meu pai brigou muito. Eu não sabia por quê. Hoje eu entendo. Tendo um pouco mais de informação, hoje eu compreendo. Que era o receio das pessoas identificarem quem eram as pessoas que estavam ali, associarem e haver algum tipo de punição. Eu, no colégio, eu estudei no São Francisco. No colégio, eu consegui fundar um grêmio estudantil. Meus pais foram chamados e advertidos. Meus pais trabalhavam na usina.
E o Grêmio Estudantil, ele equipara-se a um sindicato. E para dissuadir, hoje eu consigo compreender bem o que foi feito. Na época eu ainda era um nub, era muito novinho. A direção da escola, nós fizemos eleição, eu obriguei a escola a fazer, fundar o Grêmio, tivemos eleição, aí a escola nós ganhamos, a escola não ajudou em nada. Aí ela pegou outros alunos e começou a fazer com que esses outros alunos, eles movimentassem. Aí fizeram um festival de música, tudo para esses outros alunos, tirando o pessoal que estava lá no Grêmio Estudantil, que era uma forma de dissuasão, né, para dissolver, para retirar poder, para que não houvesse uma organização estudantil firme ali dentro. Mas, assim, é interessante colocar esses posicionamentos. A gente consegue ver, depois de velho, que a gente consegue perceber as coisas, como é que funciona, né, a dissuasão. Assim, o sistema de vigilância observavam as pessoas. As autoridades passaram a acreditar que as pessoas só se tornariam virtuosas pelo simples fato de serem vigiadas. O sistema de vigilância foi desenvolvido primeiramente em setores que empregavam mulheres e crianças. Para quê? Para vigiar, para ver se as mulheres não vão roubar, levar para casa comida. Período pós-guerra, período de fome. Né? Eu converso muito, só para vocês entenderem. A minha esposa... Pois não, Dalma. Você falando da Uzi Minas aí, dizem que ela revistava os funcionários, né, na hora de ir embora, para ver se não estava levando alguma coisa para casa. Sim. Tinha alguma coisa que não teve? Eu não posso falar com precisão, mas tinha uns negócios assim, meio cabuloso. Até hoje faz isso. Até hoje? O pessoal que trabalha na cozinha lá da Uzi Minas, eu tinha uma conhecida minha, conhecidona mesmo, ela trabalhava lá. Se você entra, eles revistam sua bolsa. Na hora de sair, eles revistam sua bolsa. Tem que literalmente abrir a sua bolsa para o pessoal ver o que tem lá dentro. Eles não mexem na sua bolsa, não. Eles pedem para você abrir a bolsa. Na dela mexia, Marta. Não. Eu trabalhei na Uzi Minas Mecânica um tempo. Eu fiz Senai também pela Uzi Minas e tudo, quando eu era mais novo. Pelo menos na minha época não acontecia isso, não. Meus irmãos, a maioria, trabalha na Uzi Minas até hoje e não acontece isso lá, não, né? Eles pedem, se você entrar com uma bolsa e sair com uma bolsa, os vigilantes, eles pedem você para abrir sua bolsa. Aí você abre, eles olham, eles não tocam. Mas é isso que eu falei, eles têm que abrir a sua bolsa para eles verem o que tem lá dentro. Eu não falei que eles fuçam lá dentro, eu falei que tem que abrir a bolsa para eles verem o que tem dentro. Não, quando você se refere a que eles mexem na sua bolsa, dá a entender que tocam, entendeu? Então é diferente. Às vezes é um detalhe, mas faz muita diferença, entendeu? Mas parece que a revista de antigamente era mais rigorosa. Teve Sim. até aquele massacre de 7 de outubro, né? Sim, sim. Parece que foi devido a essas revistas que encontraram, sei lá, parece que encontraram alguma coisa. Aí a gente tem que pegar um pouco da história, mas assim, por exemplo, eu faço paralelo. Eu falei, minha esposa é de fora, aí ela conta, por exemplo, lá na União Soviética, as mulheres, né, vou falar assim, eram revistadas, que trabalhavam em fábricas de chocolate, por exemplo, fábrica de chocolate. Elas eram revistadas para poder ver se não estava roubando chocolate. Né? E aí, só eu falei da fábrica de chocolate, lá é interessante, a fábrica de chocolate, ela é adaptada para ser fábrica de fornecimento e produção de cápsula para arma, né? Munição. Até o chocolate, o tamanho do chocolate, o formato do chocolate é o mesmo da munição, os calibres. Então, se entrasse em guerra, era só mudar o sistema com 48 horas, menos de 48 horas, eles conseguiam mudar de fábrica de chocolate para uma fábrica de guerra. E essas fábricas continuam em vigor até hoje, nessa mesma estrutura. Só lembrei desse assunto aí, achei interessante colocar, né, que é uma preocupação deles, né, porque eles já tiveram várias guerras, então
adaptação para não ter perda e para poder começar a produzir uma velocidade imensa. Então, esse sistema de vigilância ele foi o quê? Para fiscalizar primeiro mulheres e crianças, e em sistemas carcerários havia, e existe ainda, a torre que vigiava tudo, né? Era uma torre que vigiava tudo circularmente. Aí o exemplo, olha, uma torre central, e as pessoas estavam ali ao seu redor. Vários filmes que mostram isso, né, que a gente consegue visualizar essa situação. Então, para o filósofo, né, para o Foucault, a sociedade na qual vivemos é uma sociedade panóptica. É uma sociedade panóptica. Nesse contexto, a ideia de que os indivíduos seriam mais produtivos se tratados de maneira pacífica é projetada em todas as instituições existentes, criando um poder disciplinar dentro de cada âmbito social. Esse poder é exercido para conter as pessoas, vigiá-las constantemente, e por meio deles o saber é introduzido. Vocês já ouviram The Wall, do Pink Floyd? Já viram um clipe do The Wall? A derrubada do mundo? Não. The Wall, o clipe do The Wall. Eu acho que eu vi uma versão dele com aquela menina loira lá, doidona. Que tem ao vivo, que tinha tipo um extraterrestre lá, balançando o braço. Não, gente. Não é esse, não? Eu não vi, não. Que Não, é esse aí mesmo. Eu vi um ao vivo dele com aquela menina. Um do cabelo espichado, que é maluca. Não. Droga. Não. Você não viu. Você não viu o clipe. Tá? Você não viu o clipe. Você escutou a música. Não, eu vi o clipe, tem uma versão daqueles clássicos internacionais que é ao vivo. Aí ele fazendo parceria com essa menina aí. Então, para vocês que nunca viram o clipe, vocês vão assistir esse clipe e vocês vão lembrar da aula de hoje. Eu mandei para vocês aí. Vocês vão assistir esse clipe e vocês vão lembrar da aula de hoje. Another Bring the Wall. Pink Floyd. Ok? Tô quase acabando. Não assiste agora, não. Tô quase acabando. Ao terminar, vocês assistem, viu? Então, olha só. Senão eu vou perder. Beleza. Deixa eu mandar no grupo que dá tudo. E aí esse poder é exercido para conter as pessoas, vigiá-las constantemente por meio dele, é o saber introduzir. Dalton, você deu a ideia, eu vou mandar lá no grupo. Já mandei. Você mandou lá? Já. Não, eu vou mandar no grupo, naquele que eu tenho. Sim. Mas no grupo da turma eu já mandei. Mandei lá para vocês. No chat perde, né? Eu mandei para vocês lá no grupo do Info da Aula. A Priscila não vai entender nada, né? Cristiano mandando aula, mas tudo bem. E aí, para vigiar constantemente, por meio dele, o saber é introduzido. O conceito definidor da modernidade, segundo Foucault, é a disciplina, um instrumento de dominação e controle designado a suprimir ou domesticar as condutas divergentes. Ou seja, eu sou da época, eu ia para o colégio, eu tinha que usar tênis preto. Eu tinha que usar uniforme. Era padronizado. Ou era tênis preto, ou era tênis branco. Ponto. É a época do quichute. As meninas, todas, tinham que usar saia. Os meninos, bermuda ou calça. Planificação. Hoje não. Hoje os meninos vão para a escola, nem uniforme, mal usa uniforme. As poucas escolas que ainda existem uniformes, a grande maioria são ligadas à polícia militar. Aqui em Patinga, por exemplo, a gente tem, né, o Colégio Tiradentes, os uniformes. Né? Então, você tem a questão do conceito, né? Você tira, você domina, você controla, você suprime, né, as condutas divergentes. A escola é uma das instituições de maior importância, segundo o filósofo. É uma das instituições de sequestro, como o hospital, o quartel, a prisão. São locais onde os indivíduos são inseridos e internados,
São locais onde os indivíduos são inseridos e internados durante um tempo para que seus comportamentos e pensamentos sejam formatados. Então, a forma de pensar ela é formatada dentro da escola. Nós somos fruto daquilo que nos é ensinado. Né? Então, dentro da escola que você forma um cidadão, é dentro da escola que você forma uma militância, é dentro da escola que você desenvolve um determinado padrão de conduta. Acabou aqui o Foucault. Eu não vou entrar no Agamben, porque senão, acho que dá para poder falar. O Agamben é curtinho. Vou falar o Agamben que eu acabo disso de uma vez. Giorgio Agamben. Ele é curtinho, eu tenho 4 minutos, dá para falar. Ele é italiano, ele ainda está vivo, ok? É um filósofo italiano, autor de obras que percorrem temas que vão desde a estética à política. E aí, seus trabalhos mais conhecidos incluem sua investigação sobre o conceito de estado de exceção e o homo sacer. Sua obra globalizada não pode desligar de suas atividades na França, Inglaterra e Alemanha, em alguns outros países. É influenciado pelo Martin Heidegger, pelo Walter Benjamin, pelo Michel Foucault, né? Também as de Kafka e da situacionista Guy Debord. O Agamben chegou à universidade para estudar direito, depois se inclinou para filosofia. É interessante quando a gente lê sobre isso, o cara chegou para estudar direito, depois fez filosofia. Lá você começa a estudar matérias gerais e depois você vai seguindo um caminho, né? Que você quer, não é igual nós. Você entrou aqui para estudar direito. Então você tem ali só direito. Você vai fazer direito. No caso lá, a possibilidade de estudo é o seguinte: você tem matérias que são comuns, igual matéria teleológica, filosofia, e aí depois no final você definiria e faria lá uns 2, 3 semestres só de matérias específicas. Aqui não, nós temos um currículo padronizado, né? Agamben chegou à universidade para estudar direito, mas se inclinou pela filosofia, depois de assistir entre 66 e 68 alguns seminários com Martin Heidegger, né? Sua obra nunca perde de vista a relação do homem com a linguagem, não se esgota na filosofia, mas se estende por outros campos do saber, da literatura às artes plásticas, da filosofia à antropologia, passando pela teologia e, claro, pela política. O pensamento do Agamben é muito significativo para compreendermos a atualidade, pois trata-se de um pensamento que ainda não está se desdobrando, construindo, consolidando, que certamente possui seus alicerces, as suas perspectivas já suficientemente definidas, mas que não deixa de ser algo a nós tão próximo e, portanto, bastante difícil de definir. Então, assim, como ele não morreu, né, ele nasceu em 42, 42, então ele tem o quê? 70, 80 anos aí, vamos colocar? 78 anos, provavelmente. Então, o cara tá tranquilo, 78 anos tá bem, se não, né, tá no ápice, e o seu pensamento já nos é apresentado. E sobre o estado de exceção, um dos conceitos agambenianos tem-se o que é? A transformação em regra, o paradigma político do nosso tempo do estado de exceção, em que o estado de exceção se dá. Antes de tudo, porque as categorias fundamentais da tradição democrática ocidental entram em crise ou perdem o seu significado originário. E é interessante o seguinte: quais são as tradições democráticas ocidentais? Família, né, casamentos, relações, isso aí vai sucumbir. Então, ele discute, eu não trouxe muita coisa do Agamben. Como ele é novo, a gente tem que buscar para poder conhecer o filósofo. Eu não conheço muito a obra dele, sou bem sincero para vocês. Eu discuti apenas o indivíduo, falo dele, porque ele está lá no meu cronograma, não vou cobrar na prova, mas eu tenho que citar. Quem tiver curiosidade, procurar e dar uma conhecida, tá bom? Pessoal, obrigado, até segunda-feira,